Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do Mário Mais, que se intitula Desafios de Mudar. Mário Mais, grande psicólogo. Então, se você tiver esse livro do Mário Mais, Desafios de Mudar, vá no capítulo 17, que eu abri aqui ao acaso e caiu esse ensinamento para todos nós. Como nós sabemos que o acaso não existe, então esse é o recado, a sugestão, a proposta que o nosso Senhor Jesus está dando para todo o nosso grupo. O título que ele colocou aqui é Certeza em Deus, nosso Pai, nosso Criador. O Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão pisando, do ar que respirando, do amor, da felicidade e do poderoso sol da verdade. Ele começa nos dizendo, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 13, fala-se sobre os atributos de Deus. Entre eles consta que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem de sua bondade. Aqui estão as respostas para uma vida edificante, da confiança que o melhor sempre acontece, que estamos amparados e somos amados. Nós estamos amparados e somos amados. Portanto, não vamos nos preocupar com o que está nos acontecendo. Não vamos nos preocupar com o nosso filho ou nossa filha. Não vamos nos preocupar com o nosso familiar que está internado. Não é? Não vamos nos martirizar. Quando eu falo preocupar, é martirizar. Não vamos nos martirizar com nossa esposa que está com problemas. Não vamos nos martirizar com o nosso marido que está atribulado, ou tribulado, como queiram. Não vamos nos martirizar. Por isso que ele fala aqui, ó. Aqui está a resposta para uma vida edificante da confiança, que é o melhor sempre acontece, que estamos amparados e somos amados por Deus. Se a maioria de nós confiássemos nesse ensinamento, não sofreríamos tanto e compreenderíamos melhor a vida e a sociedade. O universo é criação de Deus. Tudo que promana dele é perfeição. É o melhor, é bom. Nesse sentido, afirma Joana de Ângeles, o homem que crê tem muito mais possibilidade nos vários compromissos existenciais do que aquele que vive atormentado pela dúvida ou que simplesmente não crê. É a pura verdade. O homem e a mulher que tem fé em Jesus, tem fé em Deus, por mais tribulações que esteja passando, por mais contrariedade, por mais vicissitude que ela tenha, essa pessoa vai ficar escorada. Ela tem algo para se escorar. Ela tem onde se encostar. Ela tem onde se apoiar, que é a sua fé em Deus, na certeza de que Deus está ao seu lado. Agora, quando a pessoa fica na dúvida, entra em desespero e entra em ansiedade, aí o seu sofrimento triplicará. Esse é que é o problema. E ela ainda, e o que é pior, ficará vulnerável, porque ela não tem, o seu foco será sempre no derrotismo. Aí ele continua, João de Anjos continua. Nossas incertezas e medos criam expectativas catastróficas que aprisionam. E ao olharmos ao redor, focamos motivos que reforçam ainda mais nossas dúvidas. Como vemos, muitos sofrimentos e desastres, temos impressão de que estamos deserdados. Queremos
um Deus que atende os nossos caprichos. Caso contrário, duvidamos de sua bondade. Esperamos ser atendido com muitas alegrias, prazeres, dinheiro, saúde, viagens, poder. Aqui eu vou parar para fazer uma reflexão, que eu me recordei agora de um homem que ele sofria ao lado de sua esposa. Sofria, o relacionamento não era bom. Sua esposa lhe dava muita contrariedade. E ele vivia desesperado. Ele tinha 3 filhos. E vivia desesperado para se separar. Porque ele se sentia extremamente feliz. E ele achava que se ele se separasse da mulher, ele ia atrás de sua felicidade. Ele foi cercado pela sua família e até pela família da esposa para não fazer isso, não abandonar a mulher. Que tivesse um pouco mais de paciência com aquela mulher que o atormentava noite e dia. Mas ele não suportou, não é? Sem contar que ele queria ter uma vida de prazeres. Ele tinha todos os recursos para ter uma vida de felicidade, sorrisos, prazeres e alegrias. Ele sabia disso. Ele tinha recurso para isso. E ele tinha certeza que se ele se separasse, ele ia viver assim. Pô, então por quê? Que ele era obrigado a viver com aquela mulher que só lhe dava dor de cabeça. E não ia ser os filhos que iam impedir ele de procurar sua felicidade. Ele se separou. Está com mais ou menos uns 20, 25 anos que ele se separou. Então, todas as vezes que ele posta sua imagem no Zap, a imagem dele é só viajando. Viaja para a Espanha, Alemanha, só posta a imagem dele no Zap, no meio de comunicação, ele só na beira da praia, só em locais assim, Las Vegas, locais de jogos, só se divertindo, sorrindo, curtindo a vida. Ele falou que se ele soubesse que ele ia ser tão feliz, ele tinha se separado bem antes. Então, pessoal, eu lembrei desse fato e resolvi expô-lo para todos nós, para que nós façamos uma reflexão. Nós temos que entender que o acaso não existe. Nada acontece por acaso. Não existem encontros casuais. Existem coisas que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. E as vicissitudes faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Então, se a pessoa vem aqui, casa, constitui família, e aquela pessoa nos dá problema, sem a gente fazer nada, isso foi um acaso? Deus permitiria que eu sofresse ao lado de uma pessoa sem que aquela situação não me fosse favorável? Sendo que se não fosse em meu próprio benefício? Para eu aprender a lidar com a diferença e o diferente? Porque quando esse homem, aprendesse a lidar com a alteridade, com a diferença e o diferente, se utilizando da empatia, quando ele aprendesse isso, Deus ia retirá-lo daquele sofrimento naturalmente. Não haveria mais necessidade dele passar por aquilo. Sem contar que o sofrimento ele é opcional. Aí é que está. Aí é que está. Ele poderia até conviver com aquela, se ele aprendesse isso, esse recurso da aceitação, da resignação, da resiliência, ele ia, quando ele aprendesse isso, ele ia viver, continuar vivendo com aquela mulher, mesmo que a mulher continuasse, não é? Atormentando ele já não mais sentiria o sofrimento, porque o sofrimento ele é opcional.
E a única coisa que neutraliza o sofrimento é eu aprender a lidar com a diferença e o diferente. É eu entender que eu não posso mudar o outro. Aí é que está. Aí poderia acontecer duas coisas. Ou Deus retiraria aquela mulher que eu atormentava de perto dele, naturalmente, ou então ele permaneceria com ela, mas passando pelos mesmos problemas, sem se martirizar, sendo feliz, porque o sofrimento ele é opcional. Eu posso muito bem me sentir feliz convivendo com. É só a pessoa aprender a se amar. Então, quando a gente se ama, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada que convive conosco nos desequilibre. Eu posso muito bem conviver ao lado de uma pessoa procurando não ser atingido por sua inferioridade. Um tem que passar energia para o outro. Ora, se eu tenho certeza que eu estou no bem, se eu tenho certeza que eu represento o bem, então eu tenho que passar essa minha força para ele que está equivocado. E não ele se sobrepujar à minha personalidade. E não ele me desequilibrar. Aí é que está. Né? Então, voltando ao caso desse cidadão aí, que se considera um homem infeliz. Eu pergunto para vocês, vamos raciocinar. Deus, raciocine comigo, Deus mandou esse homem que deixou sua esposa e 2 filhos que o atormentava, sim, gratuitamente, entre aspas, não é? Ele agora vive sozinho, feliz. Deus mandou ele para a terra para ele ficar viajando para lá e para cá na beira da praia só curtindo a vida? Respondam isso. Deus mandou ele para a terra só para isso? Sendo que o próprio Jesus falou, eu vim para a terra para servir, não para ser servido. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Ora, se Jesus trabalha até hoje e Deus trabalha até hoje, por que ele está viajando? Curtindo a vida. Deus mandou ele para isso? Gostaria de saber. Se Deus mandou a pessoa só para isso. Aí é que tá, pessoal. Às vezes, a gente não podemos nunca fugir do problema. Nós temos que encarar o problema de frente, porque Jesus está conosco. A oração está conosco. O meu trabalho no bem está comigo. Nós temos recurso. Que a única coisa que neutraliza o mal é o bem. Sejamos nós o bem através do nosso esforço em querer lutar para aprender a se relacionar com o difícil, com o diferente. Muito bem. Então, a pessoa fugir de um relacionamento para curtir a vida, é importante pensar sobre isso. Agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que quiser. Eu posso chegar em casa a hora que eu quiser. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Não quero mais ouvir choro de criança. Não quero isso, não quero aquilo, não. Agora eu dou a minha pensão e eu vivo em paz a minha vida. E não vai fazer nada? Só vai curtir a vida? Sendo que Deus trabalha até hoje, Jesus trabalha até hoje, sem parar, incessantemente, 24 horas por dia. E a gente curtindo a vida, fugindo do problema que ninguém não fugiu do outro, nós fugimos de nós mesmos. Nós temos que entender aquilo que Freud falou, tudo aquilo que eu detesto no outro é um reflexo de minha personalidade. O difícil não é o outro, sou eu. O problema não está com ele, está comigo, por não saber lidar com a diferença e o diferente. E aí a gente pega e foge. Os filhos fogem de casa, achando que resolveu o problema fugindo de casa, por não suportar os pais. Outro porque é viciado em droga, e os pais pegam muito pé, foge de casa, vai resolver o problema? Fugir do outro, quem consegue? Nós não estamos fugindo do outro, nós estamos fugindo de nós mesmos. Por não saber ainda calar, se resignar e aceitar. Aí ele continua, vamos continuar no ensinamento do Mário Mais. O Mário Mais, um dos melhores psicólogos desse país, nos diz: queremos um Deus que atenda a nossos caprichos. Caso contrário, duvidamos de sua bondade.
Esperamos ser atendidos com muitas alegrias. Como é que Deus vai nos atender com alegria? Com prazeres? Então, quando eu estiver curtindo o prazer, foi da vontade de Deus. Eu só vou ser feliz quando eu estiver curtindo os prazeres da vida. Ou então do dinheiro, da abastança. Ou então da saúde. Ou então de viagens, como eu acabei de falar. Tem pessoas que não vê uma oportunidade para viajar. Não vê uma oportunidade e vai viajar. Olha, pessoal, é complicado. Eu já vi escrito em para-choque de caminhão, escrito assim no para-choque: tá nervoso? Vá pescar. Olha só. Pessoal, tá nervoso? Tá descontrolado? Vá se envolver com pessoas que sofrem mais que você. Tem pessoas, principalmente no Hospital do Câncer das crianças gemendo de dor, que nem morfina dá jeito, com a cabeça raspada. E os familiares sofrendo. Vamos fazer a nossa parte, cumprir com nossos deveres e obrigação, que é se envolver com os sofredores. Isso é o lazer, esse é o nosso lazer. Lazer do verdadeiro cristão. Aí ele continua: viagens, poder, pensamos e nos comportamos como se fôssemos o corpo físico perecível. Nós não somos o corpo físico perecível. Nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos. E mesmo assim, por um breve período de 100 anos, ninguém vai viver mais de 100 anos. Com os nossos desejos e interesses egóicos provenientes dos padrões sociais. Com essa visão limitada da vida única, queremos gozar ao máximo a existência, porque, como diz o refrão popular, dessa vida nada se leva. É importante lembrar que as leis divinas atendem ao ser imortal. As leis divinas atendem ao ser imortal, ou seja, à alma, ao espírito. Não apenas o homem carnal, que traz em sua bagagem os débitos e créditos de suas realizações, gerando as provas e expiações que enfrenta atualmente. Exatamente. Então, na nossa existência atual, nós temos uma bagagem, e nessa bagagem que nós trazemos de outra existência, está inserido crédito e débito. Está vendo? Por isso, se nós tivermos crédito, nós vamos sofrer menos. E se nós tivermos débitos, a gente vai passar por duras provas e duras expiações. Não quer dizer sofrimento, porque o sofrimento, volto a dizer, é opcional. Eu posso muito bem passar minhas provas e expiações sem sofrimento. Aí ele continua: o homem carnal pode achar que para ser feliz precisa de poder e dinheiro. No entanto, ele é um espírito imortal. E numa vida anterior, ele pode ter falido na experiência do poder e do dinheiro. Assim sendo, para corrigir esta dificuldade em sua personalidade, ele vai obter o que necessita, não o que quer, que é a submissão e restrições financeiras. Submissão e restrições financeiras. Continuando. O problema é que vemos parcialmente, mas julgamos ver o todo. Por isso a vida às vezes fica sem sentido. Quando nos deparamos com uma pessoa desequilibrada ou um desastre coletivo, e a princípio parece ser uma injustiça, entretanto esquecemos que Deus é soberanamente justo e bom, portanto o fato não se classificaria tal qual um descaso divino. É a colheita da semeadura. Em outras palavras, são os efeitos das ações equivocadas. Quando a criatura se atormentou, não é? E aos outros, volta para reparar as áreas danificadas por meio de provas e expiações que se expressam de diferentes formas. De acordo com a codificação da doutrina espírita é dado o seguinte esclarecimento sobre as escolhas das provas e expiações. 264. O que orienta os espíritos na escolha das provas? O que os mensageiros de Deus nos falam
sobre a escolha de nossas provas? Resposta: Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem pôr-se a uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que eles podem dar e pelas mais paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Tá vendo? Nada é por acaso. Futuramente, o homem irá alcançar essas verdades, compreendendo as catástrofes, os abalos sociais, as doenças e os sofrimentos, não como algozes, mas como auxiliares do crescimento humano. As duras provas da cegueira, da falta de mão, falta de braço, falta de perna, surdez, tudo isso aí são oportunidades. É uma bênção que Deus nos dá por nos ter escolhido para passar por essas provas, porque Ele observou em nós um arrependimento e uma vontade de reparar, saldar a dívida que tem. E para finalizar nossas reflexões acerca da importância da certeza de Deus, da fé, para nos aproximar de Deus e deixarmos a escuridão de cismas, citamos Emmanuel, que dá a seguinte definição sobre o que se entende por fé. Emmanuel nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz da divina no coração. Na assertiva do benfeitor, o extrato repousar numa energia constante, a nosso ver, significa estar mergulhado, saturado nos fluidos divinos, onde se plenifica de confiança, alegria, boa disposição, solidariedade, não havendo espaço para dúvidas e receios. Então, você tem prontidão para qualquer enfrentamento, com a certeza de que o sucesso ou insucesso será o melhor resultado. Ficou aí, portanto, essa reflexão, esse ensinamento, essa sugestão, essa proposta do Mário Mais sobre o verdadeiro entendimento que temos que ter sobre Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Confiança, fé, certeza de que Deus está ao nosso lado e vai dar tudo certo, vai terminar tudo bem. Possamos esperar. Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém. Mais do que Deus, ninguém. Bom final de semana.